A Bíblia diz em João 14:28 que o Pai é maior do que o Jesus, do que o Filho. Seria então Jesus menos Deus que o Pai? Bom, muitos grupos ao longo da história usaram esse texto e outros textos da Bíblia para afirmar que o Filho é uma criatura inferior ao Pai. E hoje nós vamos responder isso utilizando a própria Bíblia. No vídeo de hoje eu quero te mostrar que a grandeza do Pai não interfere em nada a divindade plena de Jesus Cristo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, eu sou o Daniel Vicente, você está no canal Feixe Teológico, esse lugar onde a gente conversa sobre teologia, vida cristã. Sinta-se à vontade por aqui. Se inscreva nesse canal, nós estamos postando um vídeo por semana. Temos também a nossa comunidade no WhatsApp, então ajude esse canal a crescer se você gosta de teologia e, enfim, desses assuntos de Bíblia e vida cristã. Mas sem muita enrolação, vamos continuar o vídeo, que esse tema também me pegou muito quando eu comecei a estudar teologia. Essas dúvidas que nós temos acerca da natureza de Jesus Cristo. Mas vamos começar com o texto que gera grande confusão, o texto que eu citei logo na introdução do vídeo, o texto de João 14:28, que diz assim: Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Bom, uma leitura apressada desse texto aqui de João 14:28, onde Jesus afirma que o Pai é maior do que ele, pode sugerir sim, para a gente que está lendo ali, que existe uma desigualdade de natureza. O problema dessa interpretação, quando nós entendemos que existe uma desigualdade de natureza, é que nós ignoramos que Jesus está falando a partir de uma condição humana. Jesus está falando a partir do seu estado de humilhação na terra. E aqui começa uma confusão comum, quando a gente confunde, né, o papel com a essência. O Wayne Grudem vai ajudar a gente a entender isso no seu livro Teologia Sistemática. Quando ele está falando ali sobre os estados de Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte: geralmente existem dois estados, a humilhação e exaltação. Cristo experimentou o primeiro estado de humilhação e, em seguida, um estado de exaltação. Dentro da humilhação de Cristo estão incluídos a sua encarnação, o sofrimento, morte e sepultamento. Na exaltação de Cristo, há 4 aspectos: sua ressurreição, a ascensão ao céu, sentado à direita de Deus e seu retorno em glória e poder. Ou seja, o Wayne Grudem aqui, ele divide aqui, né, esse estado de humilhação, onde ele fala sobre a encarnação, sofrimento, morte, sepultamento, e o estado de exaltação de Cristo, que inclui a ressurreição, a ascensão aos céus, ele está sentado à direita do Pai e o seu retorno em glória e poder. Ou seja, no estado de humilhação de Cristo, enquanto Cristo estava encarnado como um homem, Jesus sofreu limitações reais. A Bíblia vai dizer que ele cresceu em sabedoria, em conhecimento, ou seja, Jesus foi adquirindo conhecimento enquanto crescia. Jesus, em vários versículos também, nós vamos ver que ele dependia do Pai em oração. Fora outros versículos que vão falar sobre questões até mais humanas. Por exemplo, Jesus teve sede, teve fome, enfim. Quando Jesus está falando aqui nesse versículo de João 14 que o Pai é maior do que ele está falando e se referindo a esse contexto e essa posição, né, esse papel de Jesus durante a encarnação, o seu estado de humilhação, e não está falando sobre a sua essência divina. E por que a gente acredita nisso? Por que a gente encara que Jesus estava falando sobre o seu estado de encarnação e não sobre sua essência divina? Porque é sempre perigoso a gente ler versículos isolados da Bíblia e interpretá-los sem compreendermos o que toda a Bíblia tem a dizer pra gente sobre aquele assunto, né? A Bíblia vai dizer em vários outros versículos, e vai defender, na verdade, a plenitude da divindade de Deus. Então a gente precisa ler todos esses versículos. Por exemplo, João 1, Colossenses, Hebreus, são trechos que vão nos mostrar, né, que Cristo é plenamente Deus. A gente, como cristão, como protestante, acredita na inerrância das Escrituras. A gente acredita que a Bíblia é inerrante e que a Bíblia não possui nenhuma contradição.
E é por isso que é importante nós lermos toda a Bíblia. Eu comentei um pouquinho sobre isso, sobre a importância de ler os textos bíblicos corretamente, no vídeo que eu falo sobre 3 livros que mudaram a minha forma de ler a Bíblia. Eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui, esse vídeo na descrição. Se você ainda não assistiu esse vídeo, te convido a assistir esse vídeo depois que acabar esse vídeo aqui. E vamos analisar algum desses textos que eu citei. Por exemplo, João 1:1 afirma categoricamente que o verbo era Deus, quando está se referindo a Jesus, né? Ele diz que Jesus sempre existiu e em igualdade com o Pai. Não só o versículo 1, né, de João 1, mas todo o primeiro capítulo de João vai ser uma defesa dessa igualdade de Jesus com o Pai e como Logos, né? Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 19, o autor, os Colossenses, Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível e que nele habita toda a plenitude da divindade, quando está se referindo a Jesus Cristo. E em Hebreus 1:3, o autor aos Hebreus vai reforçar que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, que ele sustenta o universo por sua palavra poderosa. Ou seja, a Bíblia é clara. Jesus é plenamente Deus, assim como o Pai. E nós entendemos isso hoje até com uma certa facilidade, né? Nós temos uma teologia consolidada, então para a gente é um pouquinho mais fácil entender sobre a divindade de Cristo. Mas eu queria dar um pouquinho do contexto histórico, porque nem sempre foi fácil entender como que Jesus era homem e como que ele era Deus, como que entrava, né, a questão da divindade de Cristo no seu contexto de encarnação. E tanto que no século IV, talvez quando essas discussões mais borbulhavam, um bispo chamado Ário defendeu que Jesus foi criado por Deus, que houve um tempo em que Jesus nem existia. Essa visão ficou conhecida como arianismo, não sei se você já ouviu falar sobre isso, e ela foi rejeitada no Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Esse concílio foi muito importante, porque ele foi decisivo ao estabelecer que Jesus é homousios. Essa palavra significa da mesma substância, da mesma natureza que o Pai. E nesse contexto, Atanásio, um grande defensor da ortodoxia, uma das figuras que mais combateu o arianismo, ele argumentou que se Jesus não fosse plenamente Deus, ele não poderia redimir a humanidade pecadora. O Alistair McGrath, na sua Teologia Sistemática, História e Filosófica, quando ele está falando ali sobre a importância de Atanásio no Concílio de Nicéia e no combate ao arianismo, ele vai dizer o seguinte: ele, Atanásio, escreveu o Tratado de Incarnatione Verbi, a encarnação do Verbo, uma defesa poderosa da ideia de que Deus assumira a natureza humana na pessoa de Jesus Cristo. Esse tema mostrou-se de importância crucial na controvérsia arianista. Ele ressaltou que se Cristo não era plenamente Deus, como alegava Ário, desse fato resultava uma série de implicações. Primeiro, era impossível para Deus salvar a humanidade, pois nenhuma criatura poderia redimir outra. Em segundo lugar, havia o fato da igreja cristã ser culpada pela prática de idolatria, uma vez que os cristãos regularmente louvavam e oravam a Cristo. Por fim, esses argumentos venceram e levaram à rejeição do arianismo. Bom, com esses argumentos aqui, citados no livro do Alistair McGrath, Atanásio bateu de frente com o arianismo, né? Ele argumenta que se Cristo não era Deus, não poderia salvar a humanidade, porque uma criatura não pode redimir outra. E se Cristo também não era Deus, nós somos idólatras, porque nós adoramos outra pessoa além de Deus, nós não adoramos apenas a Deus. E isso explica um pouquinho desse contexto e onde nós chegamos hoje. Hoje, né, aliás, há bastante tempo já, a teologia distingue entre a subordinação ontológica de ser, né, uma subordinação de ser, e a subordinação funcional, a subordinação de papel. Ou seja, Jesus é igual ao Pai em essência, mas é subordinado ao Pai em missão, na missão da salvação. Filipenses 2, 6, 8 vai descrever o que nós conhecemos como kenosis, que é o ato pelo qual Cristo se esvaziou de seus privilégios divinos para assumir a forma de servo e ser obediente até a morte. O texto de Filipenses diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso,
esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, até a morte, e morte de cruz. Ou seja, essa obediência de Jesus Cristo é uma obediência voluntária, é uma obediência que foi planejada pela Trindade antes da fundação do mundo. Portanto, o Filho obedece ao Pai no plano da salvação, no plano da redenção, sem deixar de ser igual ao Pai em essência, em glória e em poder. Essa verdade, isso que nós conversamos nesse vídeo aqui, fortalece a nossa fé. Isso tudo nos garante que a nossa salvação ela foi realizada pelo próprio Deus. Tem uma música da banda Calmará, do Coletivo Candeeiro, não sei se você conhece, a música É de Manhã, da banda Calmará. Ela diz aqui, eu não vou me atrever a cantar a música aqui, mas um trecho da música diz assim: mas vimos o Filho de Deus, que se compadece, mas vimos o Filho de Deus, da misericórdia, como um de nós sofreu e chorou, como um cordeiro se entregou, como um de nós sofreu, mas em tudo é santo, é santo. Essa música aqui, nessas duas estrofes aqui, vai falar sobre tudo que nós falamos no vídeo, né? Que Cristo é o Filho de Deus, né? Que ele se compadece de nós, que dá misericórdia, que ele veio, né? Que como um de nós sofreu, chorou, que ele se entregou como um cordeiro, mas que em tudo é santo, é santo. Se Jesus fosse apenas uma criatura, como defendia Ário e outras heresias, a sua morte não teria mérito infinito. Como uma criatura como nós, a sua morte não teria um mérito infinito, o poder para redimir e pagar pelo pecado de toda a humanidade, por todos os pecados já cometidos. Mas por ser plenamente Deus, Cristo é capaz de nos levar diretamente ao Pai. E por ser plenamente homem, ele pode simpatizar com as nossas fraquezas. Cristo passou por isso. Cristo viveu como um de nós, ele sofreu como um de nós. E por todas essas coisas, a nossa salvação está segura. Porque aquele que nos resgatou, Cristo, ele é o Senhor onipotente da história. A resposta final, então, para a pergunta, né, que a gente fez, se Jesus é menos Deus que o Pai, obviamente não. Né? Jesus não é menos Deus que o Pai. Jesus é o Deus eterno, que por amor se entregou, né, e escolheu o caminho da humildade e do serviço para nos salvar. Ao olharmos para Cristo, a gente vê o rosto do próprio Deus, agindo em nosso favor e nos salvando e nos redimindo. Jesus não é menos Deus. Jesus é Deus que escolheu servir. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, eu te convido a curtir esse vídeo aqui, compartilhar com alguém que se interesse por esse tipo de assunto. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que a gente vai lançar aí nas próximas semanas. E eu te convido também a participar da nossa comunidade no WhatsApp. Se esse vídeo aqui gerou alguma dúvida ou se você lembrou de alguma outra coisa, tem algo a acrescentar, nós temos uma comunidade no WhatsApp onde diariamente a gente conversa, a gente troca ideias ali sobre textos bíblicos, sobre perguntas, sobre dúvidas. É uma comunidade aberta onde todo mundo pode falar. E eu te convido a participar dessa comunidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também num comentário fixado. É só clicar que você vai cair lá no nosso grupo do WhatsApp e vai ser um prazer ter você no grupo lá, nos ajudando a crescer mais e mais na teologia e na leitura bíblica. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.